Olá, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Estava comentando com eles uns minutinhos atrás de que esse momento aqui é uma resposta de oração para mim, de uma área que o Senhor tem me esticado. Vi com minha líder aqui. E ela, você está nervosa? Eu, não. Você fica nervosa? Eu, não. Porque se eu ficar nervosa, se eu começar a pensar, eu nem vou. Eu não sei se tem alguém aqui que fica pensando, né, antecipadamente nas coisas. Ai, não, Deus. Aí começa a imaginar os piores cenários. Falei, não, o melhor cenário vai acontecer. E se eu receber esse convite, eu vou dar esse sim. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez, inclusive. Bom, eu vou me apresentar brevemente, porque eu tenho certeza que vocês sabem que isso aqui não é sobre mim. Isso aqui é sobre vocês. Né? Então, eu quero rapidamente me apresentar, se tiver uma fotinha aqui. Quem eu sou? Eu sou Vitória Rocha, vou começar falando do principal, eu sou filha de Deus, eu sou serva de Deus, eu tenho 33 anos, eu nasci em Fortaleza, Ceará. Tem alguém aqui, cearense? Aê! Minhas conterrâneas ali em cima também. Essa aqui é a minha família que o Senhor me deu, a Helena, minha filha, o Vicente, meu filhinho, e o meu digníssimo marido, Vitor. Somos Vitor e Vitória. Muito brega, né? Eu sei. Não fui eu que escolhi, tá? Foi o Senhor. Vamos falar com ele, não? Mas a gente combina em tudo. Gente, vocês acreditam que a gente aceitou Jesus no mesmo dia, que a gente se batizou no mesmo dia, a gente tem quase o mesmo CPF, que a gente tirou no mesmo dia. Juro para vocês, coisa assim, só o Senhor pode fazer, né? E eu lidero, e fundei, na verdade, lidero um movimento chamado Movimento Se Enxerga, em que a gente usa a moda como ferramenta de transformação social. E eu quero pedir a liberdade aqui de vocês para não falar somente sobre moda, mas sobre autoimagem. Então, tudo que eu for me referir à moda, você não veio aqui aprender a montar lookinhos, estava comentando ali com ela que se for montar look, se vestir bem, uma consultora de imagem resolve. Você paga, terceiriza o serviço, rapidamente você está com a imagem que você deseja. Mas a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Então, esse movimento surgiu no coração do Senhor primeiro, e Ele me entregou, de alguma forma, eu não sei porquê, mas Ele confiou a mim, e a vocês também, já já vocês vão entender por que vocês também são parte desse movimento, tá? Bom, a gente vai falar sobre Volta aí um slide rapidinho, só para isso aqui ficar bem gravado na mente de vocês. Vocês podem ler junto comigo? Eu sei que a temática é essa, obviamente, me foi passado anteriormente sobre florescer, mas talvez você tenha chegado aqui pensando, não, Deus, eu vou talvez florescer na próxima estação. Não, Deus, já, agora não estou pronta. Só que a única opção é essa aqui, é florescer. Vocês vão ficar com isso na mente, amém? Amém. Vamos lá, vamos para frente aí. Gente, eu esqueci de abrir o iPad aqui, peraí, rapidinho. Aqui, quem é essa garota? Eu, a cara do meu filho. Todo mundo fala que não é. Gente, meu filho é a minha cara. Né, ele é a cara do meu marido. Mas tudo bem. Casei, né, com um homem que eu amo, então tudo bem os meus filhos serem a cara dele. Mas eu ainda acho ele a minha cara. Bom, vamos lá. Essa sou eu, gente. Eu nasci em Fortaleza, como falei para vocês. Eu nasci num lar em que eu não vivi com comparação. Minha mãe é uma mulher muito confiante, minha mãe é uma mulher muito forte. Então, eu não cresci nesse ambiente de medo, comparação. Eu não cresci nesse ambiente. Mas eu sei que essa não é uma realidade de muitas mulheres, né? Então, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês saberem, a minha mãe sempre falava essa frase aqui, ó. Se tudo der errado, você tem para onde correr. Se tudo der errado, Vitória, você volta para cá. Vai para São Paulo, morrendo de chorar, obviamente, que ela falou isso. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se tudo der errado, você volta para cá. Você tem para onde correr. Eu me converti somente aos 24 anos, tá? Hoje eu tenho 33. E eu não sabia que eu tinha como correr também para os braços de Jesus. Então, hoje, essa frase significa muito mais para mim, né? Se tudo der errado, você tem para onde correr. Mas a gente vai crer que tudo vai dar certo. Mas a gente sabe que as circunstâncias da vida podem
chegar até nós de uma forma que a gente não espera. Mas eu quero que você leve isso para você. Se tudo der errado, você tem os pés de Jesus. Mas mais do que isso, Ele quer estar com você nessa jornada e nesse processo de que tudo vai dar certo. Porque os planos dele são de quê? São de prosperidade, são de paz, são de alegria. Plano não para causar dano nenhum, não causar mal, mas para a gente realmente já agarrar essa identidade de vitória, de ser vitorioso. Bom, quando a gente vive nesse ambiente, que eu sei que não é todo mundo, né, que cresce numa realidade como essa, mas quando a gente vive nesse ambiente de medo, de comparação, ou até mesmo você nem teve isso na sua infância, mas ao longo da jornada, ao longo da vida, você foi absorvendo isso. Porque eu quero resgatar aqui um pensamento. Quando você era pequena, você lembra qual profissão você disse que você queria seguir? Vai dizendo umas para mim aí para eu ouvir. Professora, advogado, médico. Talvez você não siga essa profissão hoje, mas eu tenho certeza que em nenhum momento você parou e pensou, nossa, isso é impossível. Meu irmão disse que queria ser presidente do Brasil. Coitado, gente, tadinho. Mas ele disse que ele queria ser, né? Hoje ele não é presidente, mas eu tenho certeza que no dia que meu irmão falou isso, ele não tinha a mínima noção do que ele estava falando. Por quê? Porque existe uma pureza e uma inocência nesse desejo. E essa pureza e essa inocência que a gente carrega na infância de dizer, eu quero ser veterinária, eu quero ser, sabe, professor, eu quero ser tantas coisas, eu quero ser artista, eu quero pintar quadros. Isso é algo que, ao longo da vida, é roubado da gente. Ao longo da vida, essa criatividade, essa liberdade, essa identidade de ser livre é roubado da gente. Então, por isso, eu sei que muitas de vocês, talvez até cresceram nesse ambiente, mas que hoje perderam isso. Eu também já perdi muito disso, e hoje eu tento resgatar cada vez mais. Então, eu quero só te lembrar de um detalhe, que tudo isso que você carrega, essa bagagem que você viveu ao longo da sua vida, reflete em tudo. Reflete nos seus relacionamentos, reflete na sua conduta de vida, no seu comportamento, inclusive em comportamentos como comprar roupa. Inclusive em comportamentos como um guarda-roupa cheio de roupa e você não tem o que vestir. Alguém aqui? Ninguém. Tá bom, que bom que não tem ninguém aqui com guarda-roupa e fala, eu não tenho nada para usar. Ufa, que bom. Bom, reflete também na maneira como você olha no espelho, na maneira como você hoje se arrumou para vir para cá e às vezes você falou, não gostei do que eu vi, mas vamos assim mesmo. Não estou gostando desse cabelo, quero mudar. Reflete em tudo. Só que a gente, obviamente, acha que é uma coisa boba. Não, é só momentâneo. Só que tem tanta carga, tem tantas coisas lá de trás que são camadas que você vai colocando e que você não vai percebendo. Que as motivações do que você faz, a motivação do que você veste, a motivação do que você compra, a motivação da forma como você se olha no espelho, a motivação de como você se trata com gentileza, é reflexo dessas coisas que você viveu ao longo da sua vida. Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de analogias. Sempre amei fazer analogias, e hoje eu quero fazer uma analogia com você, e eu quero que você se imagine de uma forma, como um lírio. Nada muito óbvio, porque o nome da conferência é Florescer, né? Eu sei que, né? Enfim. Mas o lírio, ele é o símbolo do meu movimento, do nosso movimento, que é o movimento Se Enxerga. Então, quando eu pensei nessa mensagem, eu pensei, cara, tem tudo a ver com lírio. E hoje vocês vão ser lírios. Pode ser? Combinado. Mas eu preciso... Qual a passagem que vocês remetem a lírio, assim, que vocês lembram? Eu lembro dessa aqui, ó. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
o contexto do que ele está falando aqui, obviamente, sobre preocupações que às vezes não vão ser relacionadas só a ai, meu lookinho. Obviamente é muito mais profundo esse contexto. Mas trazendo isso para cá, eu quero que você, a partir de agora, comece a associar a sua identidade de filha ao processo de um lírio. E a gente vai aqui nessa jornada juntas. Combinado? Posso contar com vocês? Estão de coração aberto? Porque eu estou muito empolgada para o que o Senhor vai fazer aqui hoje. Amém? Então, vamos lá para o próximo. Bom, quando a Bíblia fala nessa passagem, tem uma música que eu amo que é uma música da... Ai, como é aquela banda? If it dresses the lilies. Alguém sabe? Maverick City, yes. Ele fala, se Deus veste assim, how much more? Então, quanto mais a mim. Então, gente, a passagem ela é muito clara sobre se com o lírio é assim, quanto mais comigo e com você. E eu quero que agora, em todos os momentos que eu for falando qualquer coisa, você declare isso, quanto mais comigo. Quanto mais comigo. Senhor, se é assim com a flor do campo, com a erva do campo, que é lançada ao fogo, quanto mais comigo. E eu quero que você carregue essa verdade durante toda essa mensagem. Eu sei que o Senhor vai continuar falando com vocês quando a gente for saindo, quando vocês voltarem para casa e à noite, porque isso aqui é um processo. Essa jornada aqui vai ser uma jornada de um processo. Então, como é que começa esse processo? Ele começa com uma semente, certo? Com uma semente. E a semente, de uma forma invisível, ainda assim ela carrega todo o potencial. Tem tudo dentro da semente. Tem tudo que precisa dentro daquela semente. Aquela semente ela já vem carregada de toda uma identidade. Se a gente for pensar em nós, é todo um DNA. E aí você chega aqui, ou você se depara com algum projeto na sua vida e você pensa, Deus tem certeza que é comigo? Deus, será que sou eu mesma? Sendo que o Senhor já colocou dentro de você toda essa potência, todo esse potencial, só que ele está como? Embaixo daquelas camadas. Aquelas camadas em que a gente vai deixando adormecer e a gente não vai percebendo. Então eu quero que você, nesse momento, entenda que assim como uma semente que carrega todo esse potencial, você, como uma flor que o Senhor quer que realmente floresça e encha o cheiro de salas com um cheiro perfumado que glorifique ao Senhor, eu quero que você entenda isso, que você carrega todo esse potencial. Amém? Aqui, nesse momento agora, sem você ver, você está carregando sementes e você está recebendo sementes. Você está recebendo sementes. Eu quero que, como um ato profético agora, você coloque suas mãos assim numa posição de receber sementes. Deus, eu declaro, Pai. Senhor, eu declaro que nesse momento o Senhor está depositando sementes que vão impactar não só a vida dessas mulheres, Pai, mas a vida de mulheres com que elas cruzarão os caminhos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todas as ferramentas necessárias o Senhor coloca nas mãos delas para elas realizarem aquilo que o Senhor tem chamado. Mas muito mais do que isso, Senhor. Eu declaro sementes que vão fazer essas mulheres se auto-florescerem. Senhor, em uma dependência completa em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você olhe para você mesmo e você fale assim, tá, mas eu não me sinto assim. Eu não reflito isso. Eu não amo o que eu vejo no espelho. Eu não tenho confiança em mim mesmo. Talvez no seu íntimo, aí mesmo, você pense, tudo isso que eu estou vestindo é só uma máscara. É só um disfarce, mas por dentro eu estou quebrada. Senhor, por dentro, só o Senhor sabe como eu estou. E através dessas sementes, vocês vão conseguir realmente ver esse potencial, porque eu sei que o Senhor vai mostrar para vocês, não é para mim. Eu sei que o Senhor vai mostrar para vocês, vai revelar para vocês todo esse potencial de florescer que tem aí dentro. Mas para isso florescer, você precisa de quê? Raiz. E qual que é a analogia que a gente pode trazer com a raiz? A raiz, ela cresce no secreto, ela cresce no profundo. E, nesse momento,
na sua vida, essa raiz é uma fincagem de uma identidade nova. E aí você vai pensar, tá, Vi, mas como que você pode me ajudar nisso? Como que a moda pode me ajudar nisso? A gente tem uma frase no nosso movimento que a gente fala, você vai ser transformada de dentro para fora, da cabeça aos pés. E às vezes você quer que esse processo comece aí dentro. E ele está começando aí dentro. Só que às vezes você precisa dar um empurrão. E esse processo pode começar de fora para dentro. Alguém aqui já comprou uma roupa, talvez muitas de vocês, mas quando vestiu falou, meu Deus, era esse up que eu estava precisando? Alguém? Só eu? Alguém aqui já comprou roupinha para se motivar para ir para a academia? É o nosso pré-treino, não é, meninas? É o nosso pré-treino. A gente compra para isso. Então, esse é só um exemplo muito simples, muito bobo, de como que as roupas podem nos motivar. Mas só a roupa, ela não carrega todo o potencial. Porque só a roupa, ela pode ser, sabe o que para você? Um disfarce. A roupa pode ser só uma camada em que você não só engana outras pessoas, mas que você se auto-engana. De você dizer, tá aqui, eu estou maquiada, eu estou com o cabelo lindo. Meu Deus, gente, eu estou me amando hoje. Mas por dentro, tá aquele negócio todo desajustado. Só que a roupa, sim, ela pode ser esse símbolo de a gente começar esse processo. E eu digo mais, pode ser um movimento profético mesmo, de dizer, Deus, não começou ainda aqui, eu não estou vendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Então, eu quero ser parte do processo junto com o Senhor. No processo da minha vida, Senhor, eu vou dar esse passo de fé. Eu não estou falando aqui só sobre... não é para você jogar tudo no lixo e comprar todas as roupas novas. Não, gente, isso não funciona, tá? Quem aqui acha que 15 mil reais de roupas novas solucionaria sua imagem? Seria maravilhoso. Fala, Deus. Ela me falou aqui, como é teu nome? Michele. Ela falou até menos, é verdade, porque se você assistir lá no meu canal do YouTube, eu já fiz transformação com 3 mil reais em mais de 50 looks. E olha que tem essa Paulina aqui, já mandou a letra. Mas até menos, isso eu digo. Mas eu jogo esse valor acima, por quê? Porque todo mundo acha que 15 mil reais em roupa vai solucionar a imagem. Péssimas notícias, não vai. Não vai, porque é muito mais profundo esse processo. Esse processo começa lá na raiz. Esse processo é um processo de você entender sua identidade em Deus, em que roupa nenhuma vai conseguir transmitir beleza onde está podre por dentro. Desculpa falar isso de uma forma muito clara, mas não tem outra forma de dizer. Se está podre aí dentro, não tem roupa que disfarce, não tem roupa que traga beleza. É só uma máscara. É só uma fantasia. E como filhas do Senhor, se tem uma coisa que a gente não pode ter, é máscara e nem fantasia. Pelo contrário, a gente tem que viver na plenitude da nossa identidade. Amém? Então, a roupa, se você não usar com a motivação certa, ela vira só uma performance. E a gente não vive de performance. Eu estava ali orando, eu falei, Deus, que nada disso seja sobre performance. Que o fato de eu subir aqui e falar para vocês, o fato de vocês me ouvirem, o fato de vocês saírem daqui e o Senhor falar com vocês, que nada disso seja só uma performance. Porque eu sei, talvez você não precisa se identificar, mas eu sei que tem mulheres que vieram para cá, se embelezaram toda, só para mostrar para outras mulheres. Não precisa se identificar, talvez você nem ache que é sobre você, mas eu quero que você comece a pensar na motivação pelo qual você faz as coisas que você faz. A motivação pelo qual você se veste. Será que é para impressionar um homem? Pode ser seu marido, tá? Beleza, mas qual é a motivação principal? Deus, eu vou porque eu quero que aquela mulher me veja, que eu estou bem, que eu estou assim, que eu estou assada. Mulher, gente... Estamos num ambiente, homens,
Eu sei que vocês estão aqui, que temos vários homens, mas eu sei que essa é uma conferência para mulheres. A gente sabe como a gente é. Não adianta a gente se enganar. Eu já saí, eu já falei, sim, Deus, fulana vai estar lá. Porque mulher não se veste para impressionar homem, se veste para impressionar mulher. Que negócio estranho, não é? Eu acho estranho, mas enfim, eu luto contra isso. Óbvio, a gente vai vestir a nossa melhor roupa? Claro, mas para quê? Primeiro, para glorificar o Senhor. Segundo, para satisfação do que a gente vê no espelho. Porque que triste é uma vida de tortura e de a gente olhar e não amar o que vê. E eu sei disso, gente, porque não foram uma, nem duas, nem três, nem 20, nem 1.000, nem 1.500, nem 2.000. Eu já fiz palestra para 100.000 mulheres juntas em um workshop que eu realizei. Mas de alunas no meu movimento, a gente tem mais de 3.000 alunas. E eu sei como que elas chegam lá. Eu sei. Eu sei que o fato de uma mulher comprar 500 roupas, ela tem 500 roupas, porque eu faço essa pergunta. Quantas roupas você tem no seu guarda-roupa? E ela fala, eu tenho 500, mas eu não tenho o que vestir. Eu tenho 500, mas eu não paro de comprar. Eu tenho 500, mas... Aí tem mulher que compra sapato que não cabe no pé. Juro para vocês. Se você é essa pessoa que está aqui, eu não quero que você se identifique, mas isso aqui é para você. Se você compra uma coisa, isso não é ato profético, amiga. Seu pé não vai diminuir, seu pé não vai crescer. A não ser que você fique grávida, cresce. Eu perdi um sapato depois que eu fiquei grávida, mas não é ato profético. Isso é uma descompensação. E a gente acha, não, é só roupa. Eu sei que tem gente aqui também que veio e falou assim, não, eu não ligo para a moda, eu não ligo para a imagem, eu não ligo para isso. Isso aqui é para você, tá? É para você começar a desmistificar isso, porque a gente escuta uma falácia lá fora de que moda é fútil. E eu costumo falar que fútil é tudo aquilo que você ainda não colocou o propósito de Deus. Fútil é tudo aquilo que você ainda não colocou o propósito do Senhor. Você pode fazer o que for. Se o Senhor te chamou para carregar uma mensagem X, Y, Z, não importa. Se tem a unção do Senhor e se tem um propósito dele, é isso que você tem que fazer e acabou. Então, se é a moda, Deus é a moda hoje, estamos aqui. Só que é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. É uma forma de a gente glorificar ao Senhor. É uma forma de a gente olhar no espelho e falar, Senhor, vem comigo nesse processo. Eu realmente estou quebrada hoje. Eu realmente não vejo brilho no meu olhar. Eu realmente me perdi no meio da maternidade. Mas Deus me ajuda a fincar essas raízes. Deus me ajuda a florescer no meio dessa terra árida. Deus me ajuda a florescer, porque se o Senhor faz isso com o lírio, quanto mais comigo, Senhor, me ajuda nesse processo, Pai. E tem mulheres que estão aqui que acham que está tudo bem. Mas o Senhor vai falar com você, porque eu não preciso saber quem você é. O Senhor vai falar com você. Esse processo é seu. Esse processo é nosso. E eu vou com você nessa jornada. Amém? Amém. Então, a roupa ela não define quem você é, de fato. Mas ela pode comunicar quem você entendeu que você é. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. A roupa ela não define quem você é, mas ela pode comunicar quem você entendeu que você é. A roupa ela comunica a sua identidade. Então, obviamente, a Bíblia fala sobre isso e tem respaldo sobre isso, que já vou trazer alguns versículos para vocês sobre isso, mas a própria Bíblia fala, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. Cara, a gente tem uma conexão muito profunda do interno com o externo. Isso aqui não é, obviamente, ele não está falando, o coração alegre aformoseia os lookinhos. Não, é o rosto, é o brilho, é profundo, é reflexo da sua alma. Então, a roupa ela é muito mais do que só uma vestimenta. Ela é uma comunicação não verbal. Se eu chego aqui assim, gente, cabisbaixa, falando, gente, tudo bom? Boa tarde. Como é que vocês estão? O que vocês leem de mim? Pode falar. Tímida, cansada, abatida, não tem alegria. Agora, se eu chego, óbvio, não no lugar de performance, tá? No lugar de realidade. Se eu chego falando, gente,
com alegria, com empolgação, com postura. Isso aqui é uma linguagem não verbal. A mesma coisa é com a nossa roupa. Se a gente chega desleixada, se a gente chega, sabe, assim, sem zelo pela nossa imagem, isso é um reflexo. O que as pessoas vão pensar da serva do Senhor? O que vocês acham? Porque a gente tem, obviamente, um lugar de missionário, que é o sofrimento. Eu sou serva do Senhor, é o sofrimento. Gente, não é isso não. Não é isso não. Pega suas roupas e fala, Senhor, eu vou glorificar o Senhor com modéstia, com decência, com um brilho no olhar. E isso é um reflexo dessa raiz. Essa raiz que está aí. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? E esse ponto da raiz ele é mais profundo, porque ele carrega muitas verdades. Eu vim aqui para dar antídotos para vocês, sobre mentiras que vocês têm na cabeça de vocês. E para cada mentira, o Senhor tem uma verdade. E a verdade é que você não precisa buscar por validação com as suas roupas. Você não precisa buscar por aprovação de homens. Ou mulheres, homens, vocês entendem o contexto, né? O que te validou não foi a opinião de outra pessoa. Quem te validou é o que importa. Quem que te validou? O Senhor. O Senhor Jesus. Ele já validou você. Você precisa entrar nessa verdade e caminhar nessa verdade. De que Ele que valida você. A opinião dele importa. Gente, eu amo quando meu marido olha para mim e fala, amor, você tá linda? Amor, eu amo, gente, eu adoro elogio. Não sei quem não gosta, que eu gosto de elogio. Vocês gostam? Tá. Tem gente que eu sei que não gosta, mas aí fala comigo no final que a gente vai orar. Isso é sério. Isso é sério. Isso é profundo. Já deu até processo. Enfim, histórias que eu conto depois. Mas não existe validação melhor para mim do que o Senhor eu saber que o Senhor me aprova. Eu saber que é o Senhor que me aprova. Ele fala, e o Senhor mudou minhas vestes, hein? Porque ó, eu me converti aos 24 anos. Eu vim de onde? Do mundo. O que eu usava? Roupa do mundo. Não vamos entrar nesse mérito. Eu sei que a cabeça de vocês já imaginou, pois é, mais ou menos isso aí mesmo, né? Amava uma roupa curta, só nunca gostei de decote, mas a roupa bem aqui. E olha que nem era para mostrar para outros homens, porque eu namoro desde os 14 anos, gente, com meu marido, né? No caso, casei com ele, namoro desde os 14, estamos juntos. Eu estou há mais tempo com ele do que sem ele. Mas foi só a misericórdia do Senhor, não recomendo, pelo amor de Deus. Isso é graça e misericórdia, não recomendo de forma alguma. Mas o Senhor mudou as minhas vestes. E Ele mudou as minhas vestes nesse processo de eu começar a fincar essas raízes. Vocês estão entendendo? O Senhor vai mudar as vestes de vocês. Isso aqui não é só essa roupa. São vestes espirituais mesmo. Para vocês adentrarem em novas fases. Em novas fases e novas estações que vocês precisam desse posicionamento. Porque isso é um posicionamento. É você chegar no lugar e falar, eu sei quem eu sou. E a Bíblia fala sobre a gente ter um conceito equilibrado. A gente não tem que pensar que somos mais, mas também a gente não pode pensar que a gente é menos. Então, é nesse lugar que vocês precisam começar a caminhar. Amém? E um outro ponto, depois, né, das raízes, vem o quê? O broto. Aquela coisa linda, inofensiva que a gente não sabe. Se eu olho para um broto, eu falo, que cor vai sair daqui? Eu não sei. Mas lá dentro já tem toda a cor, já tem todo o formato, já tem tudo que é necessário. Então, o broto, ele simboliza os primeiros sinais de vida nova. Eu amo essa passagem que fala, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Está em 2 Coríntios 5,17. Quem aqui é nova criatura? Amém? Então, tudo se fez novo. Fala assim comigo, tudo. Eu amo que o meu pastor fala isso. Fala tudo. É tudo. É tudo. É literalmente tudo. Tudo se fez novo. E é essa novidade de vida que surge dentro desse processo. Então, se Deus tem essa novidade de vida, você carrega isso aí já dentro de você através do Espírito Santo de Deus. E assim como eu te falei, o Senhor fez novas todas as coisas na minha vida. O meu relacionamento, que eu já namorava desde os 14 anos, tudo se fez novo.
A minha forma de me relacionar comigo mesma, tudo se fez novo. E as minhas roupas também. Tudo se fez novo. Hoje, se você olha para mim, não vai caçar minhas fotos antigamente, por favor, que eu sou blogueira desde 2011. Nossa, muito tempo, hein? Muito tempo. Então, por favor, não caça minhas fotos. Mas, tá bom, pode ir lá ver. Porque é testemunho, né? Só não faz aquelas trends no TikTok, por favor, da mulher antigamente, com aquelas coisas jorrando. Não precisa, gente. A gente sabe que o Senhor fez aí na sua vida. Não vamos resgatar essas coisas antigas, não. Ficou no passado. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Então, é nesse lugar que você precisa acessar essa autoimagem. É nesse lugar de Deus tem algo novo, Deus tem algo fresco, Deus, eu preciso pegar isso. Vocês creem que realmente o Senhor tem algo novo para vocês? Vocês realmente andam dessa forma? Deus, o Senhor tem algo novo. Tem uma novidade de vida, e essa novidade de vida eu vim te dizer aqui, que é através da sua veste, é através da sua imagem, que é através da forma como você vai chegar nos lugares se comportando com confiança. E não só isso, uma forma de se conectar com as pessoas que não conhecem o Senhor. Eu vim aqui falar sobre moda, mas eu vim falar sobre autenticidade. Eu vim falar sobre o fato de a gente pegar referências, mas a gente não precisar copiar ninguém. A autenticidade eu não preciso copiar ninguém. Eu quero que você anote esses 3 pontos, tá? Nessa novidade de vida, a forma como você vai caminhar com esse broto é a autenticidade, o fato de você não precisar copiar ninguém, você foi chamada para ser a referência. Vocês estão entendendo? Vocês são a referência. Gente, eu vou no Pinterest, eu pego vários lookinhos, eu amo, mas Deus, o que o Senhor tem para que eu carregue? Deus, qual é a identidade de filha amada que eu posso vestir nas minhas roupas, chegar com autoridade, sem falar nada, e as pessoas falarem, essa mulher sabe quem ela é. É isso que vocês precisam andar, essa referência. Não é referência de moda e lookinho, apesar de eu adorar isso. É referência de filha amada. Amém? Repete assim, eu não preciso copiar ninguém. O segundo ponto é coerência. O meu visual precisa refletir o que eu carrego por dentro. O seu visual, ele precisa refletir o que você carrega por dentro. Provérbios 23, 7 fala, porque como imagina a sua alma, assim ele é. E em Provérbios 15, 13 fala, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Olha aqui a continuação daquele versículo, né? Então, talvez você tenha colocado a sua autoimagem em segundo plano, talvez você não ligue para isso, talvez você chegue falando, meu Deus, eu vou ouvir essa menina falar de moda. Não, de novo. Eu geralmente pergunto isso, mas hoje eu não vou perguntar. Eu geralmente pergunto, quem aí não está nem aí para moda? Sempre tem as pessoas que levantam a mão. Tudo em paz, tudo certo. Eu não estou te falando aqui para você ser uma fashionista, nem para você abrir um Instagram com dicas de moda. Não, vocês estão entendendo, né, que eu estou falando? Que é muito mais do que isso. Isso aí é para algumas pessoas, mas o fato de a gente revelar a glória de Deus através da nossa identidade, por meio das nossas roupas, isso aqui é para todo mundo. Isso aqui é para mim e é para você. Combinado? Bom, o que a Bíblia fala sobre a gente fazer as coisas para o Senhor? Tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em Colossenses 3, 23. Para você viver a plenitude do reino, você precisa entender que você tem um corpo. Se o Senhor não quisesse que você vivesse um corpo, Ele não tinha mandado a gente num corpo. Faz sentido? A gente tem o quê? Um corpo. E o que a gente precisa fazer com esse corpo? Glorificar o Senhor. E como que a gente pode glorificar? Obviamente, Vitória, isso é para você também. Fazer atividade física, né? Que eu sei que tem aqui as fitness e tem as que não são tanto. Mas tudo que vocês fizerem, a forma como a gente come e a forma também como a gente se veste. Então, glorifique ao Senhor com a sua autoimagem. Não deixe isso para... na eternidade a gente não vai precisar disso não, tá bom? Do outro lado, não vai ser mais necessário. O corpo é só para cá, para esse momento.
Então, a oportunidade que você tem de fazer isso é agora. E o terceiro ponto que eu quero que você coloque aí dentro do seu coração é a leveza. Porque eu estou falando tudo isso, talvez você ore e pense assim, meu Deus, que eu vou ter que fazer isso, aquilo, X. Não, o Senhor não quer que esse processo da sua imagem seja um fardo. Não é para ser pesado, é para ser leve. É para ser leve. Então, não é para a gente viver em função da nossa autoimagem, mas é para você abraçar esse processo de colocar a moda no lugar da moda. Eu amo falar sobre isso, a moda no lugar da moda. Porque todo mundo está comunicando algo, certo? Você veio aqui, sinto te informar, se você montou ou não o seu look, se você ajeitou ou não o seu cabelo, se você escovou ou não os seus dentes, você está comunicando algo. Se você quiser fazer um exercício bom, pergunta para uma pessoa, em um lugar seguro, e vai perguntar para qualquer pessoa. O que eu estou comunicando para você? A pessoa vai, obviamente, olhar para o seu cabelo, para a sua calça, para o seu blazer, para tudo, para a forma como você se arrumou. E pede um feedback para essa pessoa. Num lugar seguro, não vai perguntar para qualquer pessoa. Tá? Pelo amor de Deus, porque isso é perigoso. Então, todo mundo aqui está comunicando algo. Você saiu de casa, você colocou uma roupa, pensada ou não. O mesmo tempo que você gastou, você poderia ter gastado para colocar algo que glorifica ao Senhor. O mesmo tempo, gente, eu me arrumei hoje, escolhi uma roupa em 15 minutos, porque eu já desenvolvi aí, eu não sabia o que eu ia vestir, peguei lá umas coisas, troquei umas roupas, Deus, não ficou bom, mas no final das contas, o meu processo de me vestir foi o mesmo, me vestindo positivamente ou negativamente. Cara, você tem uma oportunidade gigantesca de glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque a moda, gente, ela é uma conexão. Eu amo falar sobre isso porque eu estou aqui conectada com vocês através da moda, vocês concordam? Mas quantas vezes alguém não chegou já para você e falou assim, eu amei seu cabelo, eu amei sua roupa, eu amei isso. Eu achei lindo que você colocou o cabelo de lado. Eu achei lindo que você fez isso com o cabelo. Pelo menos eu já vi pessoas fazendo isso, já fizeram comigo, eu já fiz com outras pessoas. Só que, a partir do momento que chega uma pessoa não crente para falar isso para você, amiga, você tem uma porta gigantesca aberta para declarar vida sobre aquela pessoa. Você tem uma porta gigantesca de se conectar com a pessoa. Caraca, é mesmo. Eu comprei no lugar tal, mulher gosta de falar, foi R$20. Não foi R$10 no brechó, foi não sei quanto na Zé Paulino. Mulher dessas, eu também sou, gente. Não para diminuir a gente, tá? Mas mulher gosta de fazer isso. Naquele momento, você tem que entender que você tem uma porta aberta. E esse lugar de se posicionar como filha de Deus, eu sei que vocês estão aqui para receber, mas vocês estão nessa posição de dar. A partir do momento que vocês fincam as raízes e que vocês são esses brotos, vocês têm que entender que a identidade de vocês, amiga, você já é evangelista. Já é uma porta aberta. Amei seu cabelo. Como é teu nome? Thaís. Amei sua jaqueta, Thaís. A Thaís, por acaso, você conhece o Senhor Jesus, Thaís? Você ama o Senhor Jesus? Thaís, a sua vida é uma bênção. Eu declaro sobre a sua vida, Thaís, que você vai ser uma mulher que vai carregar a essência de Cristo por onde você for, em nome de Jesus. Cara, que é uma oportunidade de você se conectar com uma pessoa e de você já se posicionar no lugar de eu vou declarar vida. Porque esse é o seu papel. Então, a partir do momento que alguém elogiou uma coisa, já coloca isso na mente. Vocês estão prontos para fazer esse exercício a partir daqui? Cara, eu amei o seu brinco. Muito obrigada. Você não vai ser uma louca e perguntar, você conhece Jesus? Calma, né? Você vai gerar uma conexão. Fala comigo, conexão. Você vai gerar uma conexão. Então, você começa. Aí aqui, ó, só aqui de fundo, ó. Seu Espírito Santo me revela. Seu Espírito Santo me revela. Vocês são ou não são as irmãs do coque? A gente é a irmã do coque. Vou deixar meu cabelo crescer. Gente, a gente só repaginou um pouco aqui. Mas a nossa identidade é isso que a gente carrega. Vocês lembram que vocês estão carregando essas sementes? Essas sementes não são para vocês. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo uma semente e mais outras sementes para vocês entregarem para outras mulheres. Então, aproveita esse lugar de conexão. Eu fiz um compromisso, não vou falar esse compromisso, não. Mas, enfim, coisa minha e Deus. Não vou falar, mas vou dar uma sugestão para vocês, vocês vão captar. Uma mulher chegou para você, você conversa.
Você fala, elogia, encoraja, mas você ora por ela. A gente tem que ser dessa forma. Você ora, óbvio, tem um espaço, tem um ambiente, você ora. Se conecta e ora por ela. Porque muito mais do que... eu amo uma frase que fala, se as palavras têm poder, imagina uma oração. Então ora, declara vida. E o Senhor vai te revelar. Se aquela mulher está quebrada, se aquela mulher por dentro está passando alguma coisa no matrimônio dela, se aquela mulher está precisando de um renovo de vida. Às vezes não vai ser 15 mil reais, gente, que vai solucionar. Vai ser a sua oração que vai ser a resposta para essa mulher. Se posicionem nesse lugar de levar vida para as pessoas. E, muito mais do que comprar roupa, convido o Espírito Santo para fazer parte disso. Eu não quero de forma nenhuma ser um herege aqui, mas não tem personal stylist melhor do que o Espírito Santo, tá? Ele pode te ajudar a escolher essas roupas. A gente é esquisito, gente. A gente é esquisito. O povo vai olhar a gente na loja e vai falar, que essa menina está falando com quem? Está doida? A gente deixa pensar. Senhor Espírito Santo, bora. Vamos comprar roupa comigo, que essas roupas aqui já não dá. Ai. Ou então abre o guarda-roupa e fala, Deus, eu quero espaço para o novo. Quem aqui quer espaço para o novo de Deus? Deus, eu vou profeticamente tirar um monte de roupa, como a gente fala no Ceará, uma ruma de roupa que não cabe mais, que não presta mais. Ah, porque quando eu emagrecer, eu vou me amar mais, eu vou voltar a caber nessa calça jeans. Deixa uma calça jeans, como autoprofético. Não precisa ser 50. Renova, tira. Espírito Santo, o que é que não faz mais sentido? Espírito Santo, eu tenho mais tempo do que isso? Obrigada. Porque eu vou contar uma história rapidinho, tá? Rapidinho. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Posso comprar um look para você? Então, eu vou numa loja. Se você ainda não me segue, segue aí, @virrocha, V2IS, Rocha. E aí eu chego e pergunto, posso comprar um look para você? Para uma pessoa aleatória. Aleatória na loja. E aí, a primeira vez que eu fiz esse quadro, eu estava meio insegura, e eu fiz com uma pessoa que outra pessoa conhece, mas eu não conhecia a fundo. Era uma menina que era do mesmo discipulado que eu fazia parte. Então eu falei, é um lugar mais seguro, a gente sabe que não vai ser uma pessoa, né? Depois vai me processar por uso de imagem, porque tem disso, né? Então eu fui lá, mas eu não conhecia nada dela. E ela é uma intercessora lá da nossa igreja. E aí, gente, eu liguei para ela, porque a gente estava no mesmo grupo de WhatsApp, e eu mandei uma mensagem para ela, tu vai me achar meio esquisita, mas é porque eu vou fazer um quadro, e eu queria saber se tu toparia participar. E aí ela falou, topo, quando vai ser? Aí eu falei, hoje à tarde. Ela falou, não posso. E aí ela lembrou de uma coisa, ela trabalha online, atendendo pessoas, e ela lembrou que um dia antes, ela estava trabalhando, e o Espírito Santo falou para ela, vai limpar seu guarda-roupa, vai abrir o seu guarda-roupa, e você vai tirar o que não presta mais, o que não cabe mais em você. Gente, contando essa história agora faz sentido, não faz? Mas, naquela hora, com certeza ela só pensou, eu vou só limpar as roupas, eu vou só tirar as coisas aqui, beleza, vou doar, vou vender, sei lá o quê. Já era um apontamento para o que iria acontecer. Porque eu não cheguei com um guarda-roupa totalmente novo para ela, mas fez tanto sentido para ela que na hora ela desmarcou os clientes que ela tinha para atender. Ela desmarcou não, né? Ela remarcou. E ela foi comigo, 2h da tarde, no Shopping Morumbi, fazer esse quadro. E foi, assim, uma bênção. Esse vídeo tem 3 milhões de visualizações, tipo, coisa que só o Senhor pode fazer. E, a partir daí, várias outras mulheres eu fiz com elas também. Enfim, só para você entender como são nessas coisas ordinárias que o Senhor age. São nessas coisas simples que o Senhor age. Então, Senhor Espírito Santo, vamos aqui no meu guarda-roupa, vamos tirar coisas que não faz mais sentido. Tem aquelas peças, do coração, foi fulano que me deu. Deixa. Agora tem coisa entulhada, gente. Tem coisa que está impedindo você de ver suas possibilidades. Tem coisa que está ali só fazendo peso. Se é uma estação de vida nova, então é uma estação de vida nova. Amém? É vida nova. E você tem que se posicionar nesse lugar. E por último, por penúltimo. Eu lembrei, na verdade, eu estava ali, eu lembrei de uma passagem que fala assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
E eu comecei a pensar sobre essa perspectiva na forma como a gente traz o Espírito Santo para a nossa vida. Se não for o Senhor que constrói comigo a minha identidade, o meu estilo, a minha renovação, em vão é tudo isso. Sabe, em vão é tudo isso. Porque senão, gente, é só performance. Então, convida o Espírito Santo para fazer parte desse processo. E quero falar agora sobre as folhas. Estamos nesse slide? Estamos. As folhas, elas trazem sustentação, trazem crescimento e trazem leveza. Assim como as folhas, a gente também precisa desse suporte. Quer dizer, assim como o lírio precisa das folhas, assim a gente também precisa desse suporte. Quem são as nossas folhas? É isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma sustentação. Quem nos sustenta é o Senhor, mas vocês podem sustentar outras mulheres. Vocês podem ser essas mulheres que encorajam e impulsionam. E assim como existem mulheres que encorajam e impulsionam, existem mesas que você está sentada que você não deveria sentar. Existe roda de fofoca, de gente que está falando de outra pessoa e você está lá sentada ouvindo. E olha se você não estiver falando, eu espero que não. Mas sai dessas rodas. Se essas mulheres te colocam em um lugar que não agrada o coração do Senhor, sai. Mas o que fulano vai pensar? O que o Senhor vai pensar? Pensa nisso, o que o Senhor está pensando? É algo que você está desagradando ao coração de Deus. Sai dessa roda, desvincula. Você está associando a imagem do Senhor a isso. E muito mais, se ninguém estiver vendo, o Senhor está vendo. Isso entristece o Espírito Santo. Então sai, mas busca essas folhas que vão te sustentar nessa jornada. Em Romanos 12, 2, 3 fala. Isso aí, vocês podem ler para mim, por favor, enquanto eu bebo minha água? E perfeita vontade de Deus. Aí, tá bom, parou, obrigada. É renovação da mente, né? É metanoia. É renovação da mente. Foge desses lugares e pede, Senhor, renova minha mente, me faz pensar de uma forma nova, me faz enxergar da forma como o Senhor vê. Faz essa oração agora. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E eu quero que você visualize você no futuro. Eu quero que você se visualize com vestes novas. Se o Espírito Santo de Deus traz a imagem do esboço original com que elas foram feitas, Senhor. Não a imagem corrompida, Pai. Não a imagem que o mundo defraudou, Senhor. Mas a imagem original de quem elas são. Senhor, eu te peço que, assim como a Tua palavra fala, que desde o ventre da mãe delas, Senhor, elas foram formadas pelas mãos do Senhor. Pai, eu declaro que elas possam acessar esse lugar dessa verdade. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma visualização plena delas no futuro, sendo mulheres cheias do Espírito Santo, com roupas novas, mulheres que caminham com confiança e com autoridade. Em nome de Jesus. Gente, por fim, a flor, o lírio. A flor, ela tem uma beleza que ela exala sem esforço. Talvez você esteja se esforçando demais para ser quem você não é. Talvez você esteja se moldando em lugares para caber, para impressionar pessoas que você nem gosta, para mostrar uma coisa que você nunca nem foi e que você nem tem interesse em ser. A flor, ela simplesmente floresce. Ela não tem outra opção. Ela vai florescer. E nesse processo, é o seu processo de florescimento. É o seu processo. A mulher que se enxerga, ela floresce. E a mulher que ela floresce, ela frutifica. Vocês foram chamadas para frutificar. Vocês não têm outra opção. Talvez vocês estejam nesse lugar de Deus, eu não. Ela sim. Ela é confiante, ela se ama,
ela tem autoridade. Talvez você olhe para mulheres que são referência para você e você fala, Deus, eu queria ser como ela é. Mas o Senhor te diz hoje, mas eu te chamei para você ser quem você é. Quem eu te formei para ser. Eu não te fiz para ser igual a outra mulher. Eu te fiz de uma forma única. Se você olha para a criação, gente, se você olha para uma flor, pega essa flor. Elas podem ser muito parecidas. Não tem como elas serem iguais. Tem um detalhe que faz diferença. E às vezes é o detalhe que você mais detesta em você. E às vezes é esse detalhe que você fica se martirizando. Deus, eu queria mudar, eu queria uma cirurgia, eu queria o nariz da outra pessoa, eu queria o corpo da outra pessoa. Ah, por que ela é magra? Ah, por que ela é gorda? Ah, por isso. Para de olhar para o lado. Para de se comparar. Eu tenho certeza que essa flor não pensou em como que a outra flor está. Ela simplesmente floresceu. Ela está aqui por um motivo, para embelezar esse lugar. E para glorificar o Senhor. Porque todas as coisas desse mundo glorificam a Ele. E por que não a gente? Deus, se o Senhor faz isso com os lírios, quanto mais comigo. Quanto mais comigo. A flor, ela não compete. Elas não estão competindo. Elas simplesmente cumprem o papel delas. E você precisa buscar esse lugar de florescer. Não só os seus looks, mas a sua autoimagem, a sua autopercepção, como você olha no espelho, a forma como você se trata com gentileza. Talvez você esteja passando por um processo realmente muito difícil. E eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Mas será que você consegue se tratar com gentileza nesse processo? Será que você consegue ser um pouco mais paciente e gentil com você mesmo? O lírio, ele floresce não para ser notado, mas para anunciar que há vida onde ninguém esperava. O lírio, ele está aqui com um propósito. E você está aqui com um propósito ainda maior do que o desse lírio. E eu senti que essa noite é uma noite de noite, é uma tarde de troca de pétalas. Talvez tenha uma pétala murcha aí nesse lírio. Mas o Senhor quer tirar essa pétala. Porque vai vir uma beleza, vai jorrar uma beleza como nunca antes. E eu não estou falando de uma beleza só. Vocês são lindas, gente. Vocês são lindas. Um salão de beleza, se você não gostar, ele resolve muita coisa. Mas é uma beleza daqui, ó. É um brilho no olho, é uma vontade de viver. É uma coisa diferente que as pessoas vão olhar para vocês e vão falar: o que aconteceu com ela? Não, não é a mesma mulher. Você vai falar: é que eu passei pelo processo. É que eu me permiti ser moldada. É que eu permiti que o Senhor tirasse aquela pétala murcha, mesmo que doesse um pouquinho, porque vai vir algo novo. Está brotando algo novo. Vocês conseguem ver isso pelos olhos da fé? Algo novo está surgindo. E eu quero pedir agora que você grave essa frase no seu coração. Florescer é a única opção. Florescer na sua vida é a única opção. Não trabalhe com plano B, com plano C. E Deus, e se isso, e se aquilo. Deus te chamou para florescer. Para você ser bênção onde você está plantada. Sabe aquela frase clichê, floresça onde Deus te plantar? É isso. E agora eu queria que você pudesse ficar de pé junto comigo. Eu quero que você se reconecte novamente com o Senhor e não mais comigo. Obviamente, Ele não deixou de falar com você, mas eu quero que você seja intencional. Intencional. Feche os seus olhos. Esquece quem está do seu lado. Abre o seu coração. E eu quero fazer uma oração aqui com você, por você. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor derramou sobre nós aqui, Senhor. Obrigado por corações abertos, por ouvidos atentos. Pai, eu sei que o Senhor tem mais. Senhor, eu te peço que o Senhor comece a trabalhar no coração dessas mulheres, coisas que até nem elas sabem, Pai, que o Senhor veio trabalhar aqui. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, que toda escama dos olhos delas possam cair.
Em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede essas mulheres de verem a real identidade, a real beleza que elas carregam, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, faz brotar vida. Faz brotar vida onde parece não ter mais vida, Pai. Senhor, que essas sementes que elas carreguem, nem elas consigam ver os frutos, Senhor. Porque vai ser tão abundante, Pai. Mas tudo isso, Senhor, eu sei que vai partir desse lugar de identidade firmada, de raiz profunda. Então, Pai, eu te peço agora uma maturidade espiritual e uma maturidade celestial mesmo, vindo sobre cada uma dessas mulheres, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, pétalas murchas sendo arrancadas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, arranca, Senhor, mesmo que doa, mesmo que elas falem, não, mas essa é a única pétala que tem aqui. Não, Deus, mas está tudo murcho. Não, Senhor, não tem jeito. Senhor, faz brotar vida onde não há vida, Pai. Em nome de Jesus eu declaro agora, cada pétala que sair, Senhor, que surja uma ainda mais bela. Oh Deus, que esses lírios que estão aqui nesse jardim, Senhor, possam florescer. Florescer, Deus, de forma que nem elas compreendam, Pai. Senhor, que esse processo elas não consigam apoiar no próprio braço, mas que seja uma dependência total em Ti, Senhor Espírito Santo. Eu quebro agora qualquer mentira do inimigo sobre a identidade de vocês. Eu declaro agora que vocês são filhas amadas. Eu declaro agora que vocês vão caminhar numa perspectiva com a visão do Senhor sobre vocês. E eu quero agora que você se pergunte no íntimo do seu coração: Deus, quem o Senhor me criou para ser? Faz essa pergunta para o Senhor. Deus, quem o Senhor me criou realmente para ser, Senhor? Deixe o Espírito Santo falar com você. Ele vai continuar falando com você. E agora eu quero que você repita bem alto: florescer. É a única opção. Eu não tenho outra opção a não ser glorificar o Senhor com a minha vida, com as minhas vestes, com a minha posição. Senhor, eu me posiciono como uma filha amada que sabe quem é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente.